Boa tarde, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as apostilas autorreguladas que vocês ainda vão receber. Ela fala do corpo humano e um trabalho em equipe. Então, nesse momento, vocês vão ter uma noção de como os órgãos funcionam, por que um órgão depende do outro. O nosso corpo é como uma máquina, Então, cada órgão trabalha de forma dependendo do outro. Então, aqui, com suas mãos você folheia cada página e escreve. Com seus ouvidos você conversa com os colegas e ouve as orientações. Com a boca, a língua e os dentes você é capaz de expressar suas ideias e até se alimentar, Então, cada ação ela é feita por diversos órgãos reunidos. Por exemplo, para que os olhos funcionem, a musculatura da sua boca e suas cordas vocais se articulam, ou seja, 3 estruturas, E que seus ouvidos interpretem os sons de suas mãos, façam movimento com os lábios. Você precisa que diferentes partes do corpo trabalhem. Se cada órgão não tiver oxigênio, que é essencial para gerar energia para as células e para o nosso corpo funcionar, os nutrientes e as outras moléculas não vão chegar para realizar as funções. Então, aqui, entre a cabeça, rosto, pescoço, peito, abdômen, joelho, coxa, todas essas partes do corpo precisam receber oxigênio. Ela recebe oxigênio através da circulação sanguínea. A circulação sanguínea é responsável por levar todos os nutrientes para o nosso corpo, dentre eles o gás oxigênio, remove o gás carbônico, que é impuro, e os nutrientes, como vitaminas e sais minerais. Então, olhando para a imagem acima, aquela daqueles órgãos, feminino e masculino, nós imaginamos quanta coisa dentro dele, Não é isso? Quando estudamos lá dentro, ficamos surpresos com tantos órgãos, tecidos, células, E quantos órgãos diferentes há dentro do nosso corpo, Dezenas. Complicado, Por isso, existem profissões como a medicina, enfermagem, odonto e outras áreas da saúde que estudam, o corpo humano. Independentemente do número de órgãos que compõem o corpo humano, uma coisa é certa. Cada estrutura maior do que forma o nosso corpo é formado por muitas menores. Por exemplo, nós temos milhões de células. Em uma delas tem um DNA. Em milhões delas, cada célula tem o mesmo DNA. Então, se eu pego uma célula do seu corpo, eu consigo desvendar toda a sua herança genética. Então, os cientistas estudam em pequenas estruturas no corpo de um adulto, temos cerca de 10 trilhões de células. Coisas pra caramba, Então, podemos imaginar o tamanho de cada célula. São partes muito pequenas, E, no entanto, que nós chamamos a unidade estrutural dos seres vivos. Para eu classificar como um ser vivo, eu tenho que dizer que ele é formado por células, E por nós termos dezenas de células, nós chamamos esse ser de pluricelular. Unicelular, quando tem uma única célula, e pluricelular, quando eu tenho duas ou mais, E o mais interessante é que dentro dessas células, ou seja, de apenas uma delas, eu tenho DNA, que carrega todas as informações genéticas, como vocês podem ver aqui, O ser humano, célula, tem o cromossomo e o filamento de DNA. Esse filamento de DNA, como eu já falei, ele corresponde a toda a nossa parte genética. Então, cada parte do nosso corpo é formado por célula. Para eu classificar como um ser vivo, basta eu saber se esse ser possui célula ou não. Possui célula, ser vivo. Unicelular, normalmente bactérias, algumas algas, e pluricelular, os humanos, Os seres vivos, os animais em geral, as plantas, São cerca de 10 trilhões delas, formam o corpo inteiro com diferentes formatos e tamanhos. Cada célula no seu corpo ela vai ter uma determinada função. Por exemplo, a hemácia, que é o glóbulo vermelho, vai transportar oxigênio. O leucócito, que é o glóbulo branco, ele vai fazer a defesa do seu corpo. Então, cada célula tem uma atribuição, uma função no seu corpo, Como se fossem soldados, cada um com uma respectiva função. Juntas, elas desempenham suas funções e formam os tecidos e órgãos. Cada célula, mesmo que seja diferente, tem o mesmo DNA dentro do núcleo, carregando todas as informações genéticas, todas as características do corpo, como altura, formato do nariz, cor dos olhos. O nosso DNA é único, De cada pessoa. O nosso corpo é formado por muitas outras estruturas, que são os órgãos, que se ajudam uns entre os outros,
e como se fizesse uma coisa ou outra ajudasse, mesmo que não esteja mais distante um do outro. Eles trabalham sempre em equipe. Então, para um órgão funcionar, gente, o outro órgão tem que estar em equipe com esse, né? Sozinho não ocorre, né, o funcionamento do nosso corpo humano. Todos os órgãos se ajudam para que todos possam receber o que precisa. Cada parte do corpo é importante. Por exemplo, coração bombeia o sangue. E o sangue é bombeado por todo o nosso sistema circulatório e irriga o corpo com oxigênio e nutrientes, né? Existem também órgãos e estruturas que coordenam o nosso sistema nervoso, piscar dos olhos, levantar a mão, tirar a mão quando eu queimo, né? Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Uma pessoa que tenha, por exemplo, problema grave no estômago, devido ao uso prolongado de determinados medicamentos, né? Ele começa a sentir, pode apresentar problemas no fígado, nos rins, ou seja, não só no estômago, né? Como eu já falei, um órgão depende do outro e eles buscam equilíbrio entre si. Esse equilíbrio a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo, né? Um corpo sadio. Assim, quando o corpo busca controlar sua temperatura, que é de 37 graus, controlar a quantidade de açúcar, água e oxigênio, nós temos exemplos simples de homeostase, ou seja, ações que buscam o estado de equilíbrio orgânico do corpo, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho dessas atividades, vai ficar para sexta-feira.